acerca desse tema. Então, já foi ministrado lá acerca de arrebatamento pelo pastor Adelício. Eu trouxe uma ministração acerca de grande tribulação. O Neomar estará nessa quinta, falando acerca de Armagedon e reino milenial. E depois outro irmão trará uma mensagem acerca de juízo final. Então, quando a gente olha para essa situação, só existe coincidência para aqueles que não conhecem o Cristo que nós conhecemos. Nós acreditamos em Jesuscidência. Então, quantos creem que o Espírito Santo de Deus está na direção da sua igreja, está na direção de tudo que é ministrado ao seu povo? Não é à toa que o Espírito Santo de Deus inspirou esses pastores, esses líderes, a estarem trazendo essa temática. Deus quer falar com você de uma maneira pessoal. Deus quer falar com você de uma maneira profunda. Ele quer trazer você para um despertamento, porque essa mensagem é um alerta, mas essa mensagem também é um despertamento, é um chamado à conscientização. Não há mais tempo para você brincar de ser cristão, não há mais tempo para você brincar com as coisas de Deus. A qualquer momento a trombeta vai tocar e o nosso nome Jesus Cristo vai chamar, e aquele que não for arrebatado vai ter que enfrentar aquilo que a gente vai descrever aqui somente por cima, porque se nós fôssemos descrever aqui com minúcias de detalhes, precisaríamos aí de uns 3, 4 dias, mas a gente vai fazer o possível para pegar os pontos principais e estarmos comunicando esse alerta para aqueles que servem a Jesus em espírito e verdade. Aqueles que na parábola das virgens, você tem 5 virgens prudentes que têm azeite em reserva, e você tem 5 virgens loucas ou imprudentes que não têm azeite em reserva. E na Bíblia Sagrada o Espírito Santo é simbolizado dentre os símbolos que ele utiliza, assim como o fogo. No dia de Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo, é um dos símbolos do Espírito Santo, mas também é o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E as virgens prudentes tinham azeite em reserva. Muitas das vezes você olha para a multidão que se acumula dentro da igreja, todos têm lâmpada, todos parecem crente, todos parecem iguais, mas o Espírito Santo de Deus sabe acerca daqueles que têm reserva de azeite dentro da sua vida, aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade, aqueles que o servem em espírito e em verdade, aqueles que negam a si mesmo e carregam a cada dia a sua cruz e tem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. É esses que têm o selo da promessa, é esses que vão subir no arrebatamento, é esses que vão ter um corpo transformado, são esses que vão receber galardões celestiais no tribunal de Cristo. Nós temos então agora que nos despertar para essa realidade. Nós temos que buscar a Deus como se não tivesse mais oportunidade, porque na verdade não tem. Nós não sabemos qual é o momento em que Jesus Cristo vai levar a sua igreja. Eu quero só trazer com vocês, abre a Bíblia aí, Mateus 24, 27 ao 31. Quem tiver olho de águia, só acompanhar ali. Apesar que está bom de visualizar. Está bem nítido ali. Aleluia. Se eu pedir uma coisa, troca para mim essa cadeira que eu não estou. Acho que é muito peso. Mais de 100 quilos para uma cadeira dessa aqui, eu acho que é pedir demais, né? Aí tem que ser para um cara esbelto, um cara magro. Isso, muito obrigado, viu? Desculpa o incômodo. Graças a Deus. Está aí. Pronto, maravilha. A gente vai seguir então. Vamos lá. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 27 ao 31, que nos diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Preste atenção, quem está dizendo isso não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Marcos, não sou eu, não são teólogos. Quem está dizendo isso é o meu e o teu Jesus. É Jesus de Nazaré, é o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que João disse que é o Verbo divino pré-encarnado, aquele que veio até nós e que nos mostrou o próprio Deus, como Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. É o Senhor Jesus Cristo que está dizendo isso. Assim será, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será, desse jeito será, na vinda do Filho do Homem. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo diz que será assim,
Não tem teólogo nesse Brasil ou nesse mundo para dizer que vai ser de outro jeito. Pode defender a linha de interpretação que for, pode defender o tipo de filosofia, de teologia que quiser, pode ter o diploma, acumular diplomas de onde quiser. O Senhor Jesus Cristo disse: assim será. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. O Senhor Jesus Cristo, ele usa exemplos para que não reste dúvida. É interessante que Jesus Cristo não tinha nenhum constrangimento para trazer um exemplo, uma ilustração que ficasse muito clara para quem estava se dirigindo, para quem estava falando. Ele se comparou com uma galinha. Em algum momento ele disse, chorando sobre Jerusalém, ele disse: ó Jerusalém, como eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes. Ele não tem nenhum constrangimento em comparar-se, desde que a mensagem seja completamente entendida. Ele disse em outro lugar, se compara como um ladrão, que a vinda do Filho do Homem será como ladrão à noite. Que aí, se o dono de casa tivesse apercebido, estaria esperando, não seria tomado de surpresa. Então Jesus Cristo deixa muito claro, a vinda dele vai ser de surpresa. Para alguns uma surpresa feliz, todos serão surpreendidos, ninguém sabe qual o momento. Há pouco tempo atrás, um sem noção aí determinou o dia do arrebatamento para o dia 16, já estamos no dia 19, não é? Ele já inventou outra desculpa. Então quer dizer, não adianta você determinar, Jesus Cristo disse, nem os anjos, nem o Filho do Homem, na situação em que ele estava como servo, na sua kenosis, né, quando ele se esvaziou para se tornar um servo, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente o Pai. E agora que Jesus Cristo está na glória, a qual ele havia deixado, está junto ao Pai, assentado à destra de Deus, ele também sabe qual é o dia e qual é o momento, ele sabe qual é a hora, ele sabe qual é o instante em que ele vai vir buscar a sua noiva, em que ele vai vir buscar a sua igreja. Então nós temos essa comparação que Jesus Cristo faz, ele não tem constrangimento, desde que a comparação fique clara. Onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Veja que o movimento é de nós para ele. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres vão até o cadáver. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Imediatamente após a tribulação, a qual nós estaremos abordando, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então você tem um outro período, uma outra situação. Então, ou seja, depois de acontecidos esses eventos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão, todos se lamentarão. Jesus Cristo virá com poder e grande glória, chamada a parousia de Cristo. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse trecho, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas explicam para nós, elas organizam para nós o quadro de eventos. Elas deixam muito claro para nós como se darão o quadro de eventos, sendo que primeiro haverá um evento que é caracterizado por ele como um relâmpago, e um relâmpago ele tem frações de segundo. Um relâmpago, semelhantemente ao que Paulo descreveu do arrebatamento, ele disse no grego, será em um átomos. O que é um átomos? Na época de Paulo, acreditava que o átomos era a menor partícula indivisível. Então, quando ele disse será um átomos, o tradutor para o português, ele colocou de uma forma muito inteligente, será num abrir e fechar. Essa é a característica do arpague, essa é a característica do rapto, essa é a característica do arrebatamento. É aquilo que nós estamos esperando para a nossa época, sermos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Quando você estiver cuidando das suas coisas, quando você estiver pegando um ônibus, quando você estiver fazendo seus afazeres, quando você estiver passando por uma tribulação pessoal, quando você estiver passando por um momento de contentamento e de alegria, mesmo numa situação em que você não estava pensando acerca disso, mas se você tem azeite na lâmpada, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você será arrebatado, você será arrancado dessa terra, e isso se acontecerá
como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Será rápido, será um rapto. Como você será, nós seremos levados. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Nós todos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Onde estiver o cadáver, aí irão os abutres. Veja o movimento que Cristo já havia descrito aqui, nessas palavras. E aí, o segundo evento, onde ele começa a descrever, imediatamente após a tribulação, que é a que nós vamos descrever de uma forma mais detalhada aqui. Então você tem uma segunda situação, que é, após o arrebatamento da igreja, segue-se a grande tribulação, sendo 3 anos e meio chamado falsa paz, quando aquele que é enquadrado por Cristo no Apocalipse, quando ele abre o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, que recebe uma coroa e um arco, e sai vitorioso para vencer. Ele vai estabelecer então o seu governo este que está sendo já preparado ao longo dos séculos. Só uma pessoa cega, só uma pessoa alienada não percebe a mudança das épocas que está acontecendo. Inclusive Jesus repreende os fariseus, se não me engano, ou os saduceus, dizendo: olha, vocês olham para o céu e dizem: o céu está rubro, vai haver chuva, ou o céu está limpo, vai haver bom tempo. Vós sabeis discernir as estações, mas não sabeis perceber a mudança da época que está acontecendo. No caso de Jesus, o tempo da graça que estava se instaurando. No caso de nós, o tempo que está acabando para o tempo da graça, para entrar no tempo, no período da grande tribulação. Então nós temos visto uma mudança nos governos. Nós temos visto muitas situações que têm proporcionado mais autoritarismo aos governos. Por exemplo, você tem a Constituição, que é a Carta Magna da República, que assegura direitos, liberdade de expressão, direitos de ir e vir, tá certo? Liberdade de culto. Então a Constituição está acima de quaisquer leis. É a Carta Magna que assegura direitos. Pois bem, veio a situação de pandemia. E aí, com o agravamento da pandemia, com a multiplicação de mortes, com a situação de crise que começou a se desenrolar, certos direitos assegurados pela Constituição passaram a tornar-se maleáveis na mão do Estado. O Estado passou a ter o direito de proibir o seu direito de ir e vir, por exemplo. O Estado fechou igrejas, algo que nunca foi visto, nem nos períodos de grande aflição aqui no país, ditadura militar ou grandes revoluções, não se viu tanta força, tanto poder na mão do Estado, de fechar igrejas, de fechar comércio, de impor uma vacinação coletiva. Não estou dizendo não se vacine, é necessário, é uma prevenção, mesmo eu não podendo assegurar para vocês se isso é bom ou ruim, eu não sou cientista, então não entro nessa área, mas eu digo para você, eu nunca vi tanto acúmulo de poder na mão do Estado, como a gente tem visto na atualidade. Nós temos visto a situação da pandemia e nós olhamos para aquilo que Cristo disse acerca do período da sua vinda. Haverá o quê? Fome. Haverá pestes. Haverá terremotos. Haverão guerras e rumores de guerras. Então você tem a situação da pandemia, você tem a situação da guerra que se desenrolou entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Ucrânia, tá certo? E o mundo pasmo diante dessa situação inesperada. Não acreditavam que isso seria possível diante da situação da ONU, da OTAN que existe. Mesmo assim isso aconteceu, demonstrando para nós que aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz não cai por terra. Passarão os céus e a terra, como ele diz na sua palavra, mas a palavra que sai da sua boca não passa. Então nós vemos que os sinais estão se multiplicando, os sinais estão indicando para o grande momento do arrebatamento. E seguindo o arrebatamento, você tem a grande tribulação, como Cristo descreve aqui: tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Seguindo a grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo indica sua vinda em glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Este evento, ele não tem nada a ver com o primeiro evento. O primeiro evento chama-se arrebatamento, que será um piscar de olhos, que será como um relâmpago, que sai do Oriente e mostra no Ocidente. O segundo evento será uma manifestação,
onde Cristo se manifestará em glória. E no Apocalipse diz que ele virá montado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com uma veste salpicada de sangue, e acompanhando todo o exército celestial, constituído pela sua igreja, que já estava arrebatada e já estava celebrando as bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Nós viremos juntamente com Cristo estabelecer o chamado reino milenial. Então eu vou passar adiante para a gente ver outros textos que também são importantes. Mateus 24, 36 a 44 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, virá o Filho do Homem. Por mais que pessoas importantes hoje na teologia defendam uma linha chamada pós-tribulacionismo e colocam alguns argumentos até muito bons, todavia o maior argumento é bíblico. O maior argumento são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos afirma que o grande dia da sua vinda, o grande dia do arrebatamento, será uma surpresa. Será uma surpresa para os crentes e será uma surpresa para o mundo de modo geral. Para os crentes, uma surpresa feliz, porque serão levados. Mas para o mundo, uma surpresa de desespero, porque estarão agora diante do período de grande tribulação. Então, você defender teses, ideias que eliminem o elemento surpresa, é você atentar contra a Sagrada Escritura. Então, alguns têm defendido: não, o arrebatamento será depois da tribulação. Só que se a gente entra pelo período tribulacional, nós temos alguns textos bíblicos que são desrespeitados, que eu vou trazer aqui para você, e você tem a eliminação do chamado elemento surpresa, que é característico do arrebatamento. Então, com o termo vinda do Senhor, nós queremos nos referir a 2 etapas. É um evento, mas está subdividido em 2 etapas. Na primeira etapa, chamada arrebatamento, você tem o Senhor Jesus Cristo virá até as nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. Virá com grande rapidez, Mateus 24, 27, como um relâmpago. Somente os crentes verão, Atos 1 e 11. Virá para a igreja, João 14, 1 ao 3. Virá antes do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. Virá para a noiva, Mateus 25, 1 ao 10. Virá antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 1 e 10. Para a segunda etapa, nós temos um evento dividido em 2 etapas. Então, na segunda etapa do primeiro evento, do único evento, chamado a vinda de Cristo, a segunda etapa é a vinda de Cristo em glória. Texto que eu li, de Mateus 24, 30 ao 31, e também outros textos que falam: pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4. Virá declaradamente, ou seja, todos verão, todos se lamentarão, característica da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, tá certo? A segunda etapa da vinda de Cristo, a chamada parousia. Todos verão, virá com a igreja. Na primeira ele virá para a igreja, para arrebatá-la. Na segunda, a igreja arrebatada virá juntamente com ele, virá com a igreja, tá certo? Virá para liquidar o anticristo, ou iníquo, virá com a esposa, virá para acabar com a grande tribulação. Então a primeira etapa é caracterizada pelo átomos, rapidez. Na segunda etapa você tem outras características, tá certo? Como a manifestação em glória, quando Cristo de fato será visto, e aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, então se lamentarão. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra,
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Graças a Deus. Então, nós temos aqui as afirmações daquilo que temos estudado ao longo da nossa vida, né? Aquilo que temos encontrado nas Sagradas Escrituras. Então, mesmo que a gente respeite certos estudiosos, a gente não pode negar a Bíblia. Eu não posso negar os textos que são tão claros em relação a como se dará esses eventos para agradar certas linhas teológicas, pós-tribulacionistas, amilenistas, que diz que não há milênio literal, pós-milenistas, que diz que o milênio já está acontecendo e que Satanás já está amarrado, tá certo? Que Jesus Cristo virá somente para juízo final. Bíblia Sagrada, meu irmão, Sagrada Escritura. Então, a fonte do nosso conhecimento é a Sagrada Escritura. Vamos ver alguns textos aqui importantes. Está na tela ali, se quiserem pode acompanhar pela tela. Texto de Daniel 9, 24 e 27, para começar a entender como se desenrolará o período de grande tribulação. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, Daniel 9, 24 e 27, e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido. O profeta Daniel foi muito claro no estabelecimento desses parâmetros, desde o restabelecimento do templo até o ungido, o líder. Até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, primeiro grupo, e 72 semanas. 7 semanas e 62 semanas, perdão. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, somente para já trazer um esclarecimento nesse texto, quando ele fala de semanas, você tem que entender o seguinte: nós estamos lendo a Bíblia em português, mas a Bíblia foi escrita em hebraico. Então você precisa em alguns momentos recorrer ao hebraico para entender o que ele está querendo dizer com isso. Quando você recorre ao hebraico, o termo semana, que para nós já entra na mente na folhinha, né, que você tem pendurada lá, uma semana, 7 dias, ok. Só que para a mentalidade hebraica, o que ele está dizendo aqui não é necessariamente semanas, ele está dizendo Shavuá, tá certo? Ou Shavua. E esse Shavua é um grupo de 7. Se é 7 dias, se é 7 anos, se é 7 séculos, é um grupo de 7. Então, quando você olha a forma como ele aplica aqui, você entende corretamente que são 7 semanas de anos, porque o próprio texto vai nos dar essa designação.